Como perder o medo na hora de falar inglês? Esse é o assunto de hoje. Se você é aquela pessoa que na hora de falar inglês fica com a mão fria, suando e congela, paralisa, não consegue sair nada da sua boca, você precisa assistir esse vídeo. Simplesmente, você precisa assistir esse vídeo. Mas olha só, o assunto aqui não é questão de fluência, tá? Não tô falando, sabe aquela situação onde você quer falar uma coisa, mas não sabe o que falar, ou não consegue sair a expressão, não acha a palavra, tem dificuldade de montar as frases, tá? Não tem nada a ver com isso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre medo mesmo, aquele que paralisa você, que te deixa sem ação, você não consegue nem arriscar, fica ansioso, bate o coração, parece que vai sair pela boca, porque você não consegue falar naquele desespero, aquela ansiedade. Mas também não é aquele medo de fobia, que você tem um pânico, começa a respirar, mas isso daí, gente, sinceramente, é problema psiquiátrico. Você tem que procurar um profissional, você tem que tomar um remédio, uma coisa. Isso aqui é aquele medo de você não tá acostumado com o negócio ainda, você sabe inglês, sabe que consegue falar, mas não arrisca, sabe? Tipo, não quer botar a cara lá, a tapa e mostrar que sabe, enfim, você não consegue tomar ação. Ah, é claro, meu nome é Kevin Maraca, vocês me conhecem do Inglês Feito Fácil. Bora pro vídeo. Primeira coisa que você tem que entender é que falar inglês, falar uma segunda língua, na verdade, não é natural. Não é uma coisa que qualquer pessoa nasce sabendo. Claro, você tem que aprender a segunda língua, enfim, até a primeira língua você tem que aprender. Mas o que eu quero dizer, não é natural você ir até uma pessoa e mandar bala. Ou pelo menos não é natural pra maioria das pessoas. Com certeza pra mim não é natural. E se você tá assistindo o vídeo até esse ponto, com certeza pra você também não é natural. A nossa personalidade simplesmente não permite isso. A gente não tem essa desenvoltura, essa, vamos dizer assim, simpatia, extroversão, de simplesmente chegar lá e mandar bala, mesmo não tendo aquele inglês, perfeito. A gente não consegue sair dessa zona de conforto, a gente precisa estar na nossa segurança, né? A gente não consegue se arriscar. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso mesmo, tá, gente? Que não é natural, não é natural. Por exemplo, eu aqui gravando esse vídeo, tá? Não é nada natural pra mim, gente. Parece, porque eu já aprendi, eu já fiz vários vídeos, mais de 100 vídeos, então é claro que eventualmente você acaba aprendendo e ficando um pouco mais acostumado, olhar a câmera e tal. Enfim, você tem que entender que tem uma pessoa ali do outro lado. Isso eu fui aprendendo. Mas isso daqui, ó, por exemplo, que as almofadinhas bonitinhas aqui do meu sofá, não fica assim, cara. Isso não é natural. Ficou uma bagunça aqui jogada no sofá. Enfim, entendeu o que eu quero dizer? Então a segunda coisa que você precisa entender é que, apesar de não ser natural, você pode e deve aprender e se acostumar com isso. Ou seja, você se acostuma, você vai e faz um pouquinho, aos pouquinhos, entendeu? Vai aos pouquinhos, você vai avançando, vai melhorando e você vai se acostumando, de modo que esse medo que tá aí dentro de você querendo pular do seu peito, não é que vai sumir, tá? Ele não some, o medo sempre tá aqui dentro, ok? Sempre quando eu vou gravar um vídeo eu fico ansioso, começa a me dar o calor, eu fico andando pela casa uma meia hora pra me preparar psicologicamente na hora de gravar o vídeo, tá? Mas você vai se acostumando com essa sensação e você vai controlando o seu medo. Você tem que entender que ele nunca vai sumir, ok? Você tem que aceitar isso, o seu medo não vai desaparecer, ele não vai deixar você. Então, por exemplo, quando eu tô falando com outro professor de inglês, tá? Mais com professor, não tanto com nativo, mas quando eu tô falando inglês com outro professor, eu sei que a nossa cultura, né, no Brasil, aqui, nós brasileiros, nós temos muito esse negócio de ficar julgando as outras pessoas. E talvez um pouquinho mais, eu confesso, por ser professor, a gente acaba tendo que avaliar o inglês das outras pessoas, dos alunos, né? Então eu sei que quando eu tô falando com outro professor, ele vai estar avaliando meu inglês e eu vou estar avaliando o dele. Então eu fico assim, até hoje, mesmo muito acostumado, o nativo hoje em dia já não é tão ruim pra mim, assim, mas eu ainda fico um pouco ansioso na hora que eu vou falar inglês com outro professor, porque eu quero usar as melhores palavras, as melhores expressões, falar bonito, o sotaque americano, aquela coisa. Então até agora, sempre, e não sai, esse medo ainda tá aqui, gente. A única coisa que eu fiz foi me acostumar com ele e suprimir ele, entendeu? Tipo, fui deixando ele bem apertadinho, só um espacinho bem pequenininho aqui do ladinho do coração aqui e tal. Então eu fui deixando ele de ladinho pra que ele não me atrapalhasse, ele não me impedisse de tomar ação. Então a quarta coisa que você precisa saber é que você não pode deixar de arriscar, nem que seja um pouquinho por vez. Porque essa é a única maneira que você tem pra se acostumar com essa sensação, pra você conseguir passar essa barreira, entendeu? Aquele medo inicial. Então conforme você vai tentando, conforme você vai fazendo aos pouquinhos, você vai se acostumando, você vai aprendendo a lidar com a sua emoção, vai aprender a lidar com o seu medo e você vai conseguindo comprimir ele, né? Bem assim, no cantinho, deixa ele lá no cantinho, quase esquecido. Então, resumindo, a
paçoca que esse primeiro vídeo vai ser uma série de vídeos que a gente vai estar falando como perder o medo de falar inglês, tá? Que é o que assombra aí a maioria dos alunos. Então esse foi o primeiro vídeo de uma série. Resumindo, então primeiro, você precisa entender que isso, essa falta de extroversão de você é natural, é da sua personalidade. Tudo bem, você é o único, você tem que entender e aceitar isso, que você não é uma pessoa extrovertida. Eu aceitei isso, eu não sou extrovertido. Segundo, que você vai se acostumar com esse medo. Uma hora ou outra, você vai entender, faz parte de você, de quem você é. Terceiro, apesar de você se acostumar com esse medo, você tem que aceitar que ele não vai sumir, ele não vai desaparecer. Infelizmente, ele vai estar lá com você o resto da sua vida, tá? Não crie tantas expectativas, não acho que vai ser perfeito, que uma hora ou outra você realmente vai perder completamente o medo. Ele sempre vai estar um pouquinho ali com você. E quarto, você tem que se esforçar aos pouquinhos e arriscando, saindo um pouquinho da sua zona de conforto. E a pergunta de hoje é: qual o seu maior medo na hora de falar inglês? O que você sente? O que você pensa? O que acontece com o seu corpo na hora que você precisa, sabe, que vai usar o inglês? O que acontece com você aí? Conta pra gente aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Inglês Feito Fácil, onde o seu inglês acontece. Um abraço, hein? Tchau!